Rosa do Imaculado Coração de Maria, exalando o perfume da Mãe Celeste. Maria e o Espírito Santo. Nenhuma criatura, em todo o universo foi tão preparada e adornada pelo Espírito Santo quanto Nossa Senhora. Desde toda a eternidade, como diz o Catecismo no parágrafo 488, Deus enviou o seu Filho, Gálatas 4:4. Mas, para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu, para ser a mãe do seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, virgem que era noiva de um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. Lucas 1:26-27. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação, por parte da que ele predestinara para a mãe, precedesse a encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Por isso, Santo Irineu diz que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Em virtude de ser ela preparada para ser a mãe do Salvador, ela foi ornada com tantas graças e virtudes, que é chamada pela Igreja de obra-prima do Espírito Santo. O parágrafo 721 do Catecismo diz o seguinte: Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo pela primeira vez no plano da salvação, e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como o trono da sabedoria. De que forma então, Maria, foi preparada por Deus, com quais graças e virtudes, ele a ornou? Claro que as graças e as virtudes que o Senhor lhe concedeu, são infinitas, mas, vamos ao menos falar de algumas. A primeira graça com que o Espírito Santo embelezou a alma de Maria, foi a sua imaculada concepção. Antes mesmo de nascer ela foi preservada da mancha do pecado e permaneceu ela assim sempre pura, sem macular-se nem sequer com pecado venial. A segunda graça, é no entanto, a que dá causa e razão a todas as outras, pois é em virtude desta, que as outras foram concedidas. É a maternidade divina de Maria, que é obra do Espírito Santo, conforme disse o anjo Gabriel, em Lucas 1:35-38. A terceira graça, consiste na sua virgindade perpétua, ou seja, antes, durante e depois do parto. O que demonstra a sua total entrega a Deus e a sua vontade. Desde a época dos apóstolos, se crê nesta verdade. Ora-se no Evangelho de João, no capítulo 20, Jesus sai do local onde estavam os apóstolos, sem usar portas, porque não poderia fazer o mesmo no seio de Maria, mantendo-a intacto. Ora-se o túmulo, onde foi depositado o corpo sagrado de Jesus, dizem os evangelhos, que ninguém mais foi colocado, e se até mesmo o burrinho no qual ele montou em sua entrada triunfal em Jerusalém, não foi montado por outras pessoas além dele. Por que então o ventre que o concebeu, geraria outros filhos? Maria na oração do ofício é chamada de porta oriental, pois, segundo a tradição judaica, existia no templo de Jerusalém uma porta oriental, que seria a porta pela qual o Messias quando viesse passaria, e só ele podia entrar e sair por esta porta. Maria é portanto essa porta selada, por onde passou o Messias, o Salvador do mundo. A quarta graça, foi a sua gloriosa Assunção, quando, como diz o Catecismo que, terminado o curso de sua vida na terra, Maria foi assunta, elevada aos céus, em corpo e alma. Ou seja, seu corpo e sua alma, que não conheceram o pecado, também não experimentaram a corrupção, que é fruto do pecado e da morte, pois, está nas Escrituras, que, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-59. Maria, desta forma recebe por antecipação, aquilo que é promessa de Deus para nós, a saber, a glorificação em nossos corpos e em nossas almas. Maria passou da graça para a glória, levada pelos anjos da terra para o céu. Além das graças que ela recebeu, os santos destacam também suas virtudes, a exemplo de São Luís Maria Grignon de Montfort, que no seu tratado destaca 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. No número 108 do tratado ele diz: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração,
sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Maria em tudo é cheia do Espírito Santo. A presença e a ação do Espírito Santo em Maria se dá de maneira tão abundante e extraordinária que transborda para aqueles que estão perto dela. Foi isso que aconteceu com Isabel, quando Maria a saudou. Apenas a saudação da tua voz chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu seio. Lucas 1, 39 a 46. Isso foi possível pela virtude, força do Espírito Santo que atuava nela. Estando ela também no cenáculo, com os apóstolos, o Espírito Santo vem sobre eles com toda a força e poder, tomando a todos, num profundo e inigualável derramamento de dons, graças e virtudes, concedidos pelo Santo Espírito. Em todo o percurso de sua vida, da sua conceição, até a sua assunção, Maria foi acompanhada e conduzida pelo Espírito Santo. E continua a ser um meio eficientíssimo para uma plena efusão do Santo Espírito em nós. Ó Maria, obra-prima do Espírito Santo, rogai por nós, para que sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que, cheios dele, por ele nos deixemos conduzir. Amém.